A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Especial Pedro Bandeira. O extinto alerta de Miguel. Acordou com o primeiro ruído vindo do telhado. O líder dos caras rolou para a escuridão do forro e esperou. Um sujeito estranho de óculos e gordas bochechas apareceu sobre as telhas de vidro, iluminado pela lua. Miguel, sou eu, anunciou-se Calu, tirando aqueles óculos exagerados e os dois chumaços de algodão que lhe aumentavam o volume das bochechas. A polícia esteve lá. Em casa tinha o tal detetive gordo que você falou e um outro mais simpático. Procurava por mim e por você. Tive de enganá-los, fingindo-me de criado da minha própria casa. Ah! Os dois trouxas caíram direitinho. Logo que deu, escapei e vim pra cá. Quem foi uma criança que gostava de ler deve ter reconhecido as primeiras palavras de A Droga da Obediência. O livro faz sucesso desde seu lançamento, nos anos 80. Nele, a gente acompanha as aventuras dos caras, uma turma de amigos que investigam o misterioso desaparecimento de estudantes de seu colégio. Por trás desse e de outros clássicos, como A Marca de uma Lágrima e O Fantástico Mistério de Feiurinha, está Pedro Bandeira, um dos autores de literatura juvenil mais vendidos do Brasil. Mas quem é o homem responsável por essas obras? Quem é Pedro Bandeira por trás do bigode e do sorriso simpático, suas marcas registradas? Você vai descobrir tudo isso do próprio Pedro Bandeira no especial que vem a seguir. Eu sou Luana Benedito e está começando mais uma edição do Universidade 93,7. Infância. Pedro Bandeira completou 80 anos em março deste ano. Nasceu em Santos, no litoral paulista, onde passou muito tempo se apaixonando pela leitura. Ele conta que referências marcaram sua infância solitária. Eu nasci em Santos e meu pai havia morrido 3 meses antes de eu nascer. Então, eu só tinha minha mãe. Tinha 2 irmãos muito mais velhos, então a minha vida era meio solitária depois da escola e tal. E eu tinha asma naquele tempo, então preenchi os meus tempos lendo muito. No meu tempo, o gibi era moda, então lia-se muito gibi, e logo você passava para o livro, né? E eu acho que isso tudo me ajudou bastante, porque a minha companhia, e aliás o meu pai, foram os livros, os meus pais, né? Não tinha uma figura masculina para seguir, mas sei lá, Monteiro Lobato, Robert Louis Stevenson, Jack London, Edgar Rice Burroughs e Alexandre Dumas, de repente são os meus pais, né? Então eu vivi aquela vida de sonhos, de aventuras e de D'Artagnan e Três Mosquiteiros e não sei o quê, e Tarzan da selva subindo na árvore. Então a minha imaginação era a minha companhia. E claro, isso sem pensar jamais que eu iria usar isso mais tarde. Você acaba de ouvir Pedro Bandeira, grande escritor brasileiro. Antes da literatura. Apesar da infância marcada pelos livros, Bandeira não começou sua vida profissional pela escrita literária. Já era maduro, em suas próprias palavras, quando publicou seus primeiros sucessos. Antes disso, ele transitou por outros caminhos, mas que colaboraram para que chegasse onde chegou. Pedro, além de escritor, já foi jornalista, publicitário e até mesmo estudou ciências sociais. Mas fiquei lá os meus 18 primeiros anos de vida, até o fim do ensino médio, e aí eu só vim para São Paulo para fazer faculdade, né? Mas também eu ia me dar muito bem em teatro amador em Santos. Eu trabalhava com um grande dramaturgo já falecido chamado Plínio Marcos, autor de Navalha na Carne, Dois Perfis de uma Noite Suja. Ele era um pouco mais velho que eu, mas eu fazia teatro com ele, me dava bem, ganhava prêmios.
achava que ia ser ator profissional. Fui um pouco ator profissional, mas é uma profissão muito difícil, profissão que não remunera, eu não tinha dinheiro, e aí eu entrei, comecei a trabalhar em jornal para me sustentar em São Paulo. E aí vivi de escrever, né? Mas escrever o que os outros me mandavam escrever. O chefe de reportagem mandava escrever. Eu demorei para entrar no livro, porque o livro você escreve o que você quer, ninguém te manda, né? Mas demorei. Aí, quando eu fui para o jornalismo, eu trabalhei em jornais, logo depois veio o golpe militar, então com dificuldade de censura, aquela coisa toda. Fui trabalhar até em revista técnica um pouco, no Shopping News, que era uma coisa bem boba. E depois entrei na editora Abril, que agora fechou, mas era uma editora muito importante, muito poderosa. Então lá foi uma grande escola para mim. Eu aprendi muito a escrever lá, encontrei muita gente boa, muito intelectual interessante trabalhando lá. E profissionalmente começaram a vir encomendas de historinhas infantis. Gostei muito de fazer. E a editora que a publicou também gostou, começou a me incentivar imediatamente. Ela falou, faz uma história policial, uma aventura para o ginásio. Aí eu, então, criei uma turminha do colégio e tal, e saiu A Droga da Obediência. E A Droga da Obediência foi um grande sucesso imediatamente. Até hoje é um grande sucesso. Eu só entendo que a minha capacidade de crítica a tudo que ouço e vejo e a minha capacidade de contestar tudo que descubro de errado é que fazem de mim um ser humano. É a minha capacidade de desobedecer quando é preciso que faz de mim um homem. Especial Pedro Bandeira. Você está ouvindo Universidade 93,7. Este especial é sobre o escritor infanto-juvenil Pedro Bandeira. Ouvimos do próprio autor como foi sua jornada até a publicação dos seus livros, que você, ouvinte, provavelmente já leu durante a infância. Até porque muitas escolas usam as obras de Bandeira nas salas de aula. Eu, por exemplo, me apaixonei pela série dos Caras quando estava no ensino fundamental. E A Marca de uma Lágrima foi o primeiro livro que me fez chorar, bem no meio da sala de aula. Além dele, Pedro publicou mais de 100 obras que venderam mais de 20 milhões de exemplares ao longo de várias décadas. Mas por que Bandeira? Maristela Petrilli, diretora editorial da Moderna e editora de Pedro Bandeira há anos, conversa com a gente agora sobre como os livros desse autor brasileiro podem ajudar na formação literária dos jovens. Em primeiro lugar, porque tem qualidade, né? Ele tem talento, ele sabe escrever, né? E o que ele produz é uma boa narrativa, né? Que provoca o leitor, que faça esse leitor olhar de uma outra forma o mundo. A obra dele tem humor, muito humor, mas também tem um toque de sensibilidade que sensibiliza tanto o adulto quanto a criança. Essa literatura dele propicia o quê? Uma construção de imaginário. Ele deixa o texto sempre aberto, como se fosse literatura como experiência mesmo, como encantamento. É um trabalho, é um texto que sempre estabelece vínculos, laços. E por quê? Porque está todo mundo procurando, está na busca de resoluções de problemas e conflitos seus, né? Mas de forma lúdica, criativa, prazerosa. E é isso que você obtém ao ler um texto do Pedro Bandeira, né? Esses livros, esses textos dele funcionam como portas, né? São viagens pessoais aí para quê? Para o autoconhecimento e também para o conhecimento do outro. A Maristela também falou um pouco sobre como começou sua relação com o Pedro e a importância que ele já tinha naquela época. Veja só, eu o conheci na década de 80, que é uma década que viveu aqui um momento histórico da literatura infantil e juvenil no Brasil, porque era um período pós-ditadura.
Nesse período, surge uma geração de autores para criança que vai marcar a época e começa a publicar obras que são até hoje admiradas como marcos dessa renovação. Essa literatura, esses textos abordavam questionamentos das relações convencionais, dos valores daquela época. E tinha, então, ali naquelas obras, representação da luta dos jovens pelos seus ideais, né? Ideais de justiça, justiça social, liberdade, identificação. Então, neste momento, foi feito por esses autores um trabalho de escuta. E o Pedro Bandeira? O que ele acha de ser material didático? Ele conta tudo pra gente nesse especial do Universidade 93,7. Quando eu não sabia que os livros eram adotados em escola. Para mim, literatura é literatura. Você vai na livraria e compra o que você quer. Quando eu comecei, eu falei, não, esses livros são adotados como auxiliar da língua portuguesa. Então, as professoras de língua portuguesa adotam o livro, fazem eles lerem, até para as crianças poderem ter um maior contato com a língua, ampliar o seu universo vocabulário, pensar sobre o tema apresentado. Então, é mesmo algo que ajuda a educação. E eu sou um apaixonado pela educação. Eu acho que o Brasil só tem vez se a gente fizer de todas as pessoas, todos os brasileiros, 210 milhões de brasileiros, acesso pleno à educação, porque hoje, o século XXI, é o século do conhecimento. Então, só a inteligência, só a cultura pode levar esse Brasil para frente. Mas nossas famílias, por serem iletradas e pouco cultas historicamente, não leem elas mesmas, então porque elas comprariam um livro para seus filhos. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, de 2019, 6,6% dos brasileiros com 15 ou mais anos de idade são analfabetos, o equivalente a 11 milhões de pessoas. Entre as regiões do Brasil, a Nordeste tem a maior taxa de analfabetismo, 13,9%, cerca de 4 vezes as taxas registradas nas regiões Sul e Sudeste, ambas com 3,3%. Segundo o levantamento, a taxa de analfabetismo entre pessoas pretas e pardas é de 8,9%, mais que o dobro da observada entre brancos, de 3,6%. A mesma pesquisa mostra que menos da metade dos brasileiros com 25 anos ou mais, ou 48,8%, tem o ensino médio completo. Eu escrevo, sim, para conquistar, para dar material para as professoras e professores trabalharem meus netinhos, que são os alunos. Eu quero, sim, eu quero agradar essas crianças, eu quero abrir a cabeça dessas crianças, quero ajudá-las a entrar no mundo do conhecimento. Então, na minha luta é pela educação. Eu sou um escritor, mas a educação em primeiro lugar. Eu fiz A Droga da Obediência, ela saiu em 1984, e foi bastante revolucionário esse livro. Na época, eu recebia sacos de cartas que eram mandadas para o editor. E o maior susto e maior orgulho tinha quando eu recebi uma carta assim, sabe, Pedro, me lembro disso até, lembro o nome da menina, foi o primeiro que eu recebi. Sabe, Pedro, eu odiava ler. Mas eu li esse livro e agora eu vejo que é legal ler. E ela continuou a me escrever, nós ficamos amigos. Até 4 anos depois, a carta dela falava do que ela estava lendo. Ela estava lendo Odisseia de Homero e Canaã do Graça Aranha. Quer dizer, de não gostar de ler. Até Homero, ela começou com o meu livro. Não há orgulho maior. Porque é o seguinte, velho, a cultura, ela tem milênios. E ela fica amontoando. Ela é uma enorme montanha. Para você chegar lá em cima, você tem uma escada para subir. Então, para você querer subir a escada, você precisa do Ziraldo, da Ruth Rocha, do Pedro Bandeira, da Ana Maria Machado, para ir subindo devagarzinho, de repente você gosta. De repente você continua subindo sozinho e chega ao Baudelaire, ao Flaubert, ao Shakespeare, ao Machado de Assis. E seguimos com o Universidade 93,7. Neste especial sobre Pedro Bandeira, homenageamos a história de um dos principais escritores brasileiros de literatura infanto-juvenil.
Por que as histórias de Bandeira, que foram publicadas décadas atrás, continuam cativando jovens hoje em dia? Maria dos Prazeres Santos Mendes, professora doutora de literatura infantil da Universidade de São Paulo, USP, conta pra gente sua opinião. Pois é, ele praticamente é um clássico, né? Então, os clássicos são lidos em todas as épocas, tem essa razão de ser, né? Já o Ítalo Calvino nos coloca a definição desses clássicos perenes, né? Que são para sempre. Mas o Pedro tem essa capacidade, e eu diria para você que infância e adolescência são termos que a gente rotula muito, né? E o Pedro escapa um pouco também desses rótulos, ao tentar levar a criança para além daquele dia a dia dela, exatamente usando a fantasia, usando a questão até, e o adolescente gosta muito disso, né? de que ele consegue resolver os problemas dele. Quer dizer, essa reflexão que o Pedro exige ao lado da imaginação faz com que realmente ele seja lido em qualquer época. Então, essa maneira como o Pedro aloja o seu leitor, acolhe o seu leitor, fala dele, pensa nele, logicamente a partir de toda essa preocupação e pesquisa, são marcas perenes. E o que pensa o próprio Bandeira? Você vê, você lê A Droga da Obediência, numa época os meninos não têm nem celular, né? Não tinha, nos anos 80. Então, eles não têm celular, eles são meninos ricos, de escola rica. Mas o livro não é sobre celular, é sobre o momento de você crescer e se tornar dono do próprio nariz, parar de obedecer e procurar seu próprio caminho. Isso sempre será. O livro não é vivo. Que surpresa, hein? Eu sei tudo sobre vocês. Há muito tempo eu estou de olho em todos os seus movimentos. Mas não precisam esquentar a cabeça. Eu sei de vocês, não contei nada a ninguém. O silêncio novamente respondeu ao menino. E então, querem brincar de esconde-esconde? Ah, eu pensava que os caras se reuniam para coisas mais importantes. Calu mordeu o lábio e Magri apertou um pouco mais a mão de Miguel, enquanto Chumbinho continuava com a brincadeira, saboreando seu triunfo. Querem que eu encontre vocês? Quem vai ser o primeiro? A Magri e Magricela? O Crânio? O Calu? Ou vamos começar pelo chefão? Hein, Miguel? Que você me diz? Eu sei ou não sei quem são vocês? Trecho de A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. A Marca de uma Lágrima continua viva, porque sempre foi uma menina tímida, que não está se aceitando, que acha que a colega é mais bonita, e os pais não ligam para ela, ela gosta de um garoto, mas não chega no garoto, entendeu? Isso sempre haverá. Então não vai morrer esse livro. A marca dessa lágrima testemunha que eu amei. Perdidamente em suas mãos depositei minha vida e me entreguei completamente. Assim acenei com minhas lágrimas, cada verso lhe dei. Como se fosse confetes de um carnaval, não brinquei, mas a cabeça apaixonada delirou. Foi farsante, vigarista, mascarada. Foi amante, entregando-lhe outra amada. Foi covarde que amando nunca amou. E parece que foi de tanto escrever aventuras que o Pedro se aventurou nos gêneros de seus livros. Além da clássica saga dos caras, ele também escreveu diversos poemas. A professora Maria dos Prazeres explica como eles foram recebidos pelo público. E as crianças pequenas ficam muito com a poesia dele. São poemas singelos, de muita rima, muito sonoros, que é a questão que a criança pequena mais gosta. Ela pode nem entender muito bem as palavras, mas o som a atrai de uma maneira assim, a criar nela várias sensações, aquilo que realmente a gente deseja de um bom leitor. O Pedro, ele tem várias facetas, né? Então, essa poesia que eu falei há pouquinho, que é realmente muito sonora, brejeira, muito fácil de ser lida, inclusive para a criança e não só pela criança, né? Uma faceta. Uma outra faceta vai mais para o conteúdo, é mais temático, é mais de contestação, é mais de colocar os problemas que o adolescente vive dia a dia. Então, isso atrai muito, porque o jovem acaba se identificando com a obra, né, que é o caso da Marca de uma Lágrima, ou de todas as drogas, né, que ele vem falando, desde a Droga da Obediência, que foi o primeiro. Mas veja que o fato dele criar uma turma, né, que é de detetives, isso
vamos dizer assim, coloca o jovem na narrativa a ponto de que ou ele se identifica com esses jovens, eu falei os nomes aqui das crianças ou dos meninos que estão sempre tomando o lugar de detetives, mas faz com que a criança se envolva na história, pela identificação, por querer saber o final da história, por querer comprar outro livro que tem a mesma turma. Então, isso além do lado editorial, digamos assim, né, que garante um certo sucesso, traz também uma reflexão. Então, essas obras mais para jovens, elas têm mais conteúdo, digamos, chama mais atenção, porque o dado é mais realista, né? A linguagem é mais realista, mas, ao mesmo tempo, é uma linguagem que fala muito aos jovens. Já as crianças, como eu tinha dito, é a sonoridade, a plasticidade dos sons que atraem. Mas de onde será que vem tanta intimidade com o público? Mas o Pedro tem uma noção de criança e de jovem muito pesquisada, muito trabalhada, quer dizer, ele sabe com quem ele está falando, né? Que é aquela coisa, sabe com quem está falando, ele sabe muito bem, se sai muito bem, tem uma linguagem, digamos assim, que tem o perfil, é como se ele produzisse a obra com alguma contribuição, nunca à toa, assim, nunca escrever por escrever, né? Mas já que ele tem essa preocupação de atingir o leitor, seja ele pequenino ou mais jovem, mais adolescente, ele tem essa configuração da realidade. Então, ao mesmo tempo que ele parte da realidade, ele sabe também criar a coisa do imaginário, aquilo que o leitor normalmente gostaria de ter em sua vida. Bandeira hoje. Já faz quase 40 anos que Pedro Bandeira lançou seus principais sucessos. Desde então, muita coisa mudou no mundo, mas o escritor diz não se opor às mudanças que a tecnologia vem sofrendo. Mas ele também alerta, não adianta manjar de tecnologia se você não se garante no domínio da língua. Olha, eu sou um fã do progresso. Eu sou um fã maluco da tecnologia. E eu apanho da tecnologia e me sinto, às vezes, o Don Quixote. O Don Quixote era um velhinho que achava que moinho de vento era um invento muito moderno que ele devia atacar, porque surgiu depois que ele já estava grande, tá? E tem velhos hoje que falam, não, você vai de computador, não. Tem gente assim. O mundo ficou mais fácil, mais barato com a tecnologia. E só que é o seguinte, meu querido, tudo que está na tecnologia está escrito. Então, o conhecimento de língua é mais importante hoje do que jamais foi. O domínio da língua, a compreensão perfeita da língua, um universo vocabular pleno, grande, amplo, que só é obtido com muita leitura, com muito contato com a língua. Então, não. A tecnologia só vem para ajudar. Para ajudar. E não é que ele gosta mesmo da tecnologia? Hoje você pode encontrar o Pedro Bandeira também nas redes sociais. Ele tem uma página oficial no Instagram que conta com mais de 29 mil seguidores. É por lá que ele conseguiu um contato mais direto com seu público, contando mais detalhes de sua vida pessoal e profissional, por exemplo. Irmão menor é pior que catapora. Irmãozinho é pior do que carniça, é pior do que injeção. Mexe no que é meu, rabisca meu caderno, perde meu carrinho e eu fico de castigo se lhe dou um safanão. É praga, é prega, é sarampo, é varicela. E não vem achar estranho só porque eu dei uma surra no danado do moleque que xingou o meu irmão. Eu posso xingar, os outros não. Esse trecho, lido e escrito por Pedro, foi tirado do livro Cavalgando o Arco-Íris. De vez em quando, Bandeira aproveita canais como o YouTube para ler alguns trechos de suas obras. Mas ele conta que essa relação com redes sociais é cheia de altos e baixos. Essa coisa de Instagram e de rede social... Mas aí o meu filho falou, não, pai, você tem que entrar nessa. E ele assumiu. Nós temos uma equipe que ajuda, especializada. O Marcelo é um príncipe da minha equipe. Sem ele eu não consigo fazer nada. Tem o José Mota também, que é muito esperto, que sabe bem o que é rede social. Então, eles me dão, falam, é preciso falar uma coisa assim. Aí eu vou lá e falo. Porque como eu fui ator, falar é fácil. Mas não tenho ideia.
Então eu posso fazer palhaçada, posso brincar e tudo mais, né? Com 80 anos recém-completados, Pedro Bandeira trabalha, ou melhor, brinca. O escritor conta para o Universidade 93,7 como é sua rotina de trabalho atualmente e suas perspectivas para o futuro. A pandemia, eu fiquei em casa e eu não pude, eu fazia visitas, viajava, bienais, feiras de livro, escolas. Aí eu passei a fazer tudo isso virtualmente. E daqui para frente só vou fazer virtualmente. Eu estou com 80 anos, é difícil sair para Fortaleza, uma feira, é muito cansativo. Mas eu posso participar virtualmente. Então foi até mais criativo, porque eu não poderia ter viajado 120 vezes. Viajando, visitando, eu ia fazer 20, fazer 120. Agora, então, foi bom para mim. E como para o trabalho em casa mesmo, eu estou trabalhando até muito mais. E em termos de novas criações, eu andei nos últimos tempos muito preocupado com a conquista do leitor desde pequeno. Então, eu comecei a criar livrinhos para a educação infantil, não para a creche, né? Mas para a educação infantil. Então, eu publiquei esses bichos maluquinhos, que é um livro bem para a educação infantil. Aí vai sair um maravilhoso, que vai chamar o Tutti Frutti. É bem para criança pequena e deu um trabalho doido, mas ficou pronto. Vai sair por volta de setembro esse livro. Mas agora estou fazendo, se me derem mais tempo, eu estou querendo trabalhar. Eu adoro o Dom Casmurro e adoro a dúvida que o autor deixa. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Ele não fala explicitamente disso. Ele joga 1000 pistas. Então, eu estou colecionando essas pistas, os sims e os nãos, tá? E botando uma balança, ver qual que vai balançar mais. Está sendo muito divertido, muito divertido. Eu nem sei como sairá. Sei lá, a gente sempre tem muitas ideias, muitas coisas. Eu gostaria de ter outra ideia para a Turma dos Caras, mas não consegui ainda ter uma ideia boa. Aí tem que ser uma ideia bem forte, né? Pode ser uma ideiazinha vagabunda. Na verdade, para você escrever para criança, é preciso que você seja muito adulto. Muito adulto. Uma criança não consegue escrever para criança. Mas você tem que saber que você tem dentro de si tudo que você já foi. Você não pode esquecer a ingenuidade da infância, o ponto de vista da infância, o ponto de vista da pré-adolescência, que foi dura. Lembra, né, como foi dura? A adolescência, o tornar-se mulher de repente. Você não pode esquecer isso. Fica por aqui o Universidade 93,7. A apresentação deste especial foi de Luana Benedito, com reportagem de André Derviche e arquivo de Bruno Militão. A coordenação foi de Maria Luísa Bassan, com produção de Gabriel Guerra e edição de Marina Caiado. Este programa foi veiculado com fins didáticos. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Obrigada pela audiência e tenha um bom dia. Especial Pedro Bandeira. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.